aí galera, beleza? Bem-vindos ao canal. Sabe como é, né? Nesse vídeo eu vou contar pra vocês filmes de terror baseados em histórias reais. Filmes de terror são feitos para assustar e dar aquele aperto característico no estômago. Por incrível que pareça, muita gente adora a sensação e faz de tudo para sentir alguns calafrios no escurinho do cinema. Apesar de tudo, mesmo os amantes dos filmes de terror perdem um pouco da coragem quando descobrem que a história que assistiram ou que ainda vão assistir foi baseado em fatos reais. Alguns dos filmes mais temidos e famosos do cinema são bons exemplos de casos reais. Mesmo dando muito medo e deixando as pessoas sem um pingo de sangue nas veias, esses longas normalmente resistem aos anos e seguem ganhando novos públicos com o passar do tempo. Vamos começar falando do filme A Marca do Medo. A trama se passa no ano de 1974 e fala sobre um grupo de pesquisa da Universidade de Oxford, chefiado pelo professor Jeff Copeland, psicólogo dedicado a comprovar a tese de que a mente humana é responsável por criar seus próprios demônios. Para isso, os pesquisadores isolam a perturbada Jenny Harper em uma casa e começam a fazer experimentos para provar que a aparente possessão demoníaca que domina a jovem é apenas uma façanha da sua própria mente. Mas na história original, um grupo de pesquisas de Oxford realmente existiu, mas os relatos dessa história foram realizados pelo único sobrevivente da equipe, que ficou meio perturbado. Agora vamos falar do filme Horror em Amityville. Lançado em 2005, o filme mostra vários eventos sobrenaturais após a chegada da família Lutz em uma mansão na Vila Nova Iorquina, onde um ano antes um homem assassinou sua família. A história se baseia em um livro não ficcional chamado The Night Devils Died, que relata o assassinato cometido por Ronald Devil Jr., julgado e condenado pelo crime em 1974. Agora vamos falar do filme Tubarão. O filme de Steven Spielberg conta a história de Emmett Island, uma comunidade fictícia de pescadores, que vive com medo pela presença de um tubarão branco de 25 metros de comprimento. Pouca gente sabe, mas a trama foi inspirada em uma série de ataques de tubarões que aconteceu em 1966 na costa de New Jersey, nos Estados Unidos. O grande tubarão branco que espalhava o terror na região tinha 7 metros e foi morto dia 14 de julho do mesmo ano. O filme O Exorcista. A história horripilante do filme acompanha a tentativa de dois padres de exorcizar um demônio que possui o corpo de uma menina de 12 anos. Essa saga, aliás, é contada no livro também chamado O Exorcista, que se baseia em um artigo publicado em 1949 sobre o exorcismo de um garoto de 13 anos de idade em Monte Rainier. Apesar de ter um fundo de verdade, relatos atestam que o comportamento do menino não foi tão violento ou sobrenatural quanto no filme, e nenhum padre morreu no processo. Agora vamos falar do filme A Maldição dos Mortos-Vivos. O filme conta a história de um botânico americano que é enviado ao Haiti a mando de uma empresa farmacêutica para investigar uma substância usada pelos praticantes de voodoo para transformar seus inimigos em zumbis. Embora alegue ser baseados em fatos reais, o filme é considerado uma adaptação exagerada de um livro escrito pelo cientista canadense Wade Davy, que narra suas experiências com zumbificação no Haiti. Agora vamos falar do filme Psicose. A história do assassinato Norman Bates foi inspirada na vida de Ed Gein, um cidadão de Wisconsin, nos Estados Unidos. Condenado em 1957 pelo assassinato de duas mulheres e por ter desenterrado cadáveres que se pareciam com a sua mãe. Ele foi considerado psicologicamente perturbado e passou o resto da vida em uma instituição para tratamento mental. Agora vamos falar do filme O Massacre da Serra Elétrica. Esse foi outro filme inspirado na loucura de Ed Gein, assim como sugere o nome do personagem, que veste a pele de suas vítimas como máscara. Ed Gein removia a pele de suas vítimas mulheres com a intenção de se parecer com a sua mãe. Agora vamos falar do filme Viagem Maldita. No filme, o carro de uma família norte-americana quebra no meio da estrada, em um passeio de final de semana. É assim que eles passam a ser perseguidos por um grupo de assassinos que atacam no deserto. A trama foi inspirada na lenda de Alexander Salney Bean.
escocês que teria liderado um grupo de 40 pessoas que durante 25 anos viviam em cavernas. Ele comia a carne das suas vítimas. Agora vamos falar do filme Os Estranhos. Lançado em 2008, o filme conta a história de Chris e James, um casal que decide sair de férias e ficar em uma casa afastada da cidade. A história não tem nada de muito surpreendente, mas conforme o diretor do filme, a trama foi inspirada por uma série de arrombamentos que aconteceram em seu bairro quando ele era criança. Além disso, o material promocional do filme, incluindo o trailer, afirmou que o longa foi baseado em fatos reais. Um dos eventos foi o assassinato da família Manson, 7 pessoas brutalmente massacradas em 2 assaltos a residências diferentes. No entanto, outro crime terrível, menos conhecido, serviu de base para a filmagem, que é o assassinato na cabine CAD. No norte de Sierra Nevada, Califórnia, em 1981, Sue Sharp e seus 5 filhos alugaram a cabine 28 no popular CAD Resort por 2 meses. Na manhã de 12 de abril, Sue e seus filhos de 16 e 17 anos de idade foram encontrados amarrados com fita adesiva e fios. Eles haviam sido esfaqueados e espancados, e todos os móveis da cabine tinham sido destruídos e estavam cobertos de sangue. Agora vamos falar do filme Evocando Espíritos. Na trama, uma família é forçada a se mudar para perto de uma clínica especializada, na qual o filho adolescente recebe o tratamento contra o câncer. É quando uma série de eventos sobrenaturais e violentos começam a acontecer na nova casa. A história do filme foi inspirada no relato real de Al e Karma Snedeker, casal que viveu em uma casa supostamente assombrada, onde antes funcionava uma funerária. Os acontecimentos vividos pela família inspiraram ainda um documentário sobre a presença de um espírito no lugar. Agora vamos falar do filme Brinquedo Assassino. A história de Chuck, um boneco possuído pela alma de um assassino em série, foi inspirado pelo relato supostamente real de um enfermeiro jamaicano. Ele teria presenteado o filho do seu patrão com um boneco de voodoo de 1 metro de altura, a quem ele deu seu próprio nome. O nome do boneco era Robert, e segundo a história, desde que o garoto ganhou o boneco, eventos sobrenaturais começaram a assombrar a família. Conforme o enfermeiro, o brinquedo possuído tinha poderes sobre o menino. Agora vamos falar do filme O Exorcismo de Emily Rose. O filme fala sobre uma advogada agnóstica que se envolve na defesa de um padre, líder de um exorcismo que resultou na morte da garota Emily, supostamente possuída. Aliás, a trama remonta à história real de Annalise Michael, uma alemã de 16 anos de idade que apresentava sinais de possessão e que passou por duras sessões de exorcismo durante 10 anos. Além disso, a menina se recusava a comer e sofria ferimentos durante os eventos. Ela acabou falecendo em 1976, quando seus pais e também os padres foram condenados pela morte da garota. Agora vamos falar do filme Almas Gêmeas. Este filme conta a intensa amizade de Paulina e Juliette em 1950 na Nova Zelândia e o mundo de fantasia que elas criaram. Seus pais ficaram preocupados que a amizade pudesse ser doença ou homossexualidade, que na época era considerada doença mental. Na vida real, essa vingança tomou a forma do assassinato da mãe de Pauline, Honora Ripper, em 1954. As meninas, então com 15 anos de idade, bateram em Honorá com um tijolo até a morte. Elas foram consideradas muito jovens para a pena de morte e tiveram que cumprir 5 anos de prisão. As duas foram liberadas sob a condição de que nunca entrassem em contato uma com a outra. Então Juliette mudou seu nome para Anne Perry e se tornou uma aclamada escritora. Agora sobre o filme Viagem ao Inferno. Este é um filme de terror que conta a história de 3 mochileiros que cruzam o território australiano com o serial killer Mick Taylor. Ele é um monstro que percorre o país por meio de suas vítimas. Acontece que Wolf Creek foi baseado na história de Ivan Millet e nos assassinatos que ele cometeu. Ele usava suas habilidades de caçador para fazer coisas aterrorizantes com as suas vítimas. Millet negou que foi o responsável pelos assassinatos e os corpos só foram encontrados quando estavam em decomposição. Ninguém sabe realmente o que aconteceu, mas as evidências mostraram que as vítimas sofreram torturas horríveis antes de morrer. O assassino esfaqueou as pessoas na base da coluna
carona, de modo que elas ficaram paralisadas. Depois que elas foram baleadas, esfaqueadas, agredidas e decapitadas, seus corpos foram deixados no deserto. Um homem chamado Polônios foi à polícia e contou que conseguiu carona com um homem chamado Bill, que tentou atacá-lo, mas ele conseguiu escapar. Onius identificou o homem como Ivan Milat, que pegou prisão perpétua. Por último, vamos falar do filme A Hora do Pesadelo. Este filme foi baseado em uma série de artigos que saíram no jornal The Los Angeles Times. Falam sobre um estranho fenômeno no qual jovens asiáticos refugiados morreram misteriosamente durante o sono. Haviam relatos de que muitos deles se recusavam a dormir, citando terríveis pesadelos que os levavam à morte. O filho de um médico em Laos, em Camboja, não queria dormir, embora que todos ordenassem que ele descansasse. Então, para que ele apagasse por algumas horas, foram administrados alguns medicamentos no garoto. Enquanto assistia à televisão com a família, ele adormeceu no sofá e os parentes agradeceram por isso. Eles o levaram para o quarto no andar de cima. Depois disso, todos foram para a cama e no meio da noite ouviram gritos e batidas. A família do garoto correu para o quarto e encontrou ele morto. Durante a autópsia, nada foi descoberto e os médicos concluíram que ele morreu por razões inexplicáveis. Os pais acharam no armário dele uma máquina de café e vários comprimidos para dormir que ele fingia que tomava. Bom galera, então é isso, espero mesmo que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, clique em gostei aqui embaixo e não deixe de se inscrever no canal para sempre receber as atualizações de vídeo, aonde favoritando e compartilhando esse vídeo no seu Twitter e Facebook, você ajuda na divulgação, além de fortalecer ainda mais nosso canal. Não se esqueça de passar na fanpage do canal no Facebook, que ela é bem interativa e legal, e vocês ficam por dentro também dos próximos vídeos. Não se esqueça, claro, de comentar, que a sua opinião, dica e sugestão é sempre muito bem-vinda. Então é isso galera, até mais, beleza? Fui!